E aí galera, tudo bom? Professor Zé, de Matemática 1 aqui do CPD. Essa semana a gente tem programado aí, tinha programado inequações de primeiro e segundo grau e também um pouquinho aí de inequação produto e inequação quociente. Como são três assuntos meio complicados, né, eu trago aqui uma explicação na lousa para vocês para tentar lubrificar um pouco a resolução da lista, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, inequações. Inequações são expressões matemáticas que têm uma pequena, uma sutil diferença para as equações, que é a questão da desigualdade. Aqui a gente vai trabalhar com o sinal, né, de maior ou de menor, enquanto que nas equações a gente trabalha com o sinal de igual. Bom, sempre faça a leitura como a gente faz, né, com a leitura da escrita, da esquerda para a direita. Então, olha só, inequações de primeiro grau primeiras, mais simples. É só você isolar o x, certo? Peguei um exemplo qualquer aqui, menos 2x mais 7 maior ou igual a 13, certo? Isole o x usando aquelas regras, né, da operação inversa. Geralmente na sala a gente fala, passa para o outro lado. Então aqui eu passo mais 7 subtraindo para o lado direito. Toma cuidado que a hora que eu passo esse menos 2 dividindo para o outro lado, quando você passa um número negativo dividindo ou multiplicando para o lado oposto, a gente tem que inverter a desigualdade, tá bom? Então, o que era maior ou igual, aqui virou menor ou igual. E aí a gente conclui que, para que essa inequação seja verdadeira, o x tem que ser menor ou igual a menos 3. Duas formas de você representar, as principais formas de você representar essa solução, tirando aquela completa, né? X pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a menos 3. São elas com a reta numérica, isso aqui, esse eixo x é a reta, né, de todos os números reais. Estou colocando o zero como uma referência, então eu marco menos 3 à esquerda do zero. Faço uma cobrinha em direção ao infinito, por quê? Eu cheguei nessa conclusão, são todos os infinitos números menores ou iguais a menos 3. E pinto a bolinha do menos 3, por quê? São todos menores que ele, inclusive ele. Tudo bem? Ou então eu posso representar usando aqui os colchetes, de menos infinito até menos 3, infinito, seja negativo ou positivo, a gente sempre deixa aberto o colchete. O menos 3, o colchete está fechado na direção dele, porque a bolinha é pintada, porque a resposta é menor ou igual. Primeiro grau não tem erro, tá bom? Bom, também tem aqui uma dica rápida para a gente lembrar o que é estudo do sinal de uma função, certo? A gente pode fazer o estudo do sinal de uma função, usar essa técnica para resolver uma inequação. Como é que funciona o estudo do sinal? A gente já teve aí aula de função de primeiro e segundo grau, certo? Função não se resolve, a função a gente estuda. E uma maneira de estudar a função é você observar qual é o gráfico que essa função esboça no plano cartesiano. A função de primeiro grau esboça uma reta, a função de segundo grau esboça uma parábola. Mas, seja a reta ou seja a parábola, certo? Elas podem estar para cima do eixo x, para baixo do eixo x, podem ser positivas ou negativas em diferentes regiões do gráfico. Isso é estudar o sinal da função. É você verificar quando a reta está na parte positiva, ou seja, na parte onde, né, o eixo y é positivo, quando ela está na parte negativa. Para você estudar uma função, você só precisa saber qual é a raiz ou as raízes da função, certo? Para saber quando ela cruza o eixo x, se ela cruzar, e o perfil. Se a reta, no caso da reta, primeiro grau, se ela é crescente ou decrescente. No caso da parábola, se ela é feliz, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Se eu sei onde ela corta o eixo x e como ela corta o eixo x, eu sei quando ela é positiva e negativa. Eu peguei aqui exatamente o mesmo exemplo para mostrar para vocês como é que resolve ele por via estudo do sinal. Primeira coisa, eu isolo e jogo todo mundo para o lado esquerdo, certo? E deixo aqui o zero do lado direito, tal qual uma equação. Por quê? O que surge aqui do lado esquerdo tem o perfil, tem o tipo, a cara, nesse caso aqui, de uma função de primeiro grau. O x é de primeiro grau. Menos 2x menos 6. Se isso fosse uma função de primeiro grau, ia esboçar uma reta no gráfico. Com qual perfil? Vamos lá, lembrando das aulas anteriores. Iria cruzar o eixo y, a vertical no menos 6, que é o termo independente. Seria uma reta decrescente, já que o a, que é quem multiplica o x, tem um valor negativo. E cruzaria o eixo x na raiz da função. Para encontrar a raiz, encontrar o zero da função, a gente iguala a zero e resolve. Pulando algumas etapas aqui, você vai verificar que a raiz é menos 3.
Então eu não preciso desenhar o gráfico inteiro, tá? Eixo Y, eixo X, faz só o eixo X. Ó, fiz só o eixo X, vejo que a reta cruza no menos 3, como eu disse antes, de forma descendente, então a reta está aqui, ó, para baixo. Todos os valores antes do menos 3, se você usar um x, menos 4, menos 5, menos 10, certo? E substituir na função, você verifica que essa função tem um sinal positivo. O gráfico mostra isso para você, ó, a reta para cima do eixo x, quando você olha atrás do menos 3. Quando eu olho para frente do menos 3, a reta está para baixo do eixo x, ela fica negativa a função. E isso é estudar o sinal. Ah, como é que eu faço então o uso disso para resolver na equação? Simples. Qual que era a sua, a pedida aqui do exercício? Ó, olha para essa passagem. Eu quero saber quando essa expressão é maior ou igual a zero. A hora que você olha lá no estudo do sinal, quando isso aqui é maior ou igual a zero? Neste pedaço aqui, ó, parte positiva. Como é maior ou igual a zero, eu pinto a bolinha porque eu vou aceitar o menos 3. Tá vendo como a resposta é igualzinha? É que tem muita gente que acha esse método mais complicado, eu concordo, certo? Mas para resolver uma inequação de segundo grau, só dá para fazer via estudo do sinal. Fica muito mais simples. Dá uma olhada. X² menos 5x mais 6 menor que zero. Nada de querer tentar resolver e descobrir o x. Calma, certo? Estuda o sinal como se isso fosse uma função de segundo grau. Primeira coisa, descobre as raízes, igual a gente descobriu a raiz aqui que era menos 3. Eu já coloquei direto 2 e 3, você pode fazer por delta e bhaskara, você pode fazer por soma e produto, mas descobre as raízes, porque elas te mostram quando essa parábola, que seria a função de segundo grau com esse formato, cruza o eixo x. Bom, se cruza no 2 e no 3, cruza como? Para cima, para baixo. Feliz ou triste? Olha o valor do A. O A não vale 1 positivo? Então seria uma parábola com a concavidade para cima. Ela cruzaria no 2 e no 3 o eixo x com este formato aqui. Bom, se eu observar valores de x menores do que 2, expressão fica positiva, região depois do 3 positiva, entre o 2 e o 3 negativa. Eu vou observar o que o exercício pede, eu quero saber quando essa expressão fica negativa, menor que zero. Então, é essa região entre o 2 e o 3. Como é só menor que zero, bolinha aberta, tanto no 2 quanto no 3. Se eu quiser responder isso usando colchete, solução, um intervalo aberto que vai de 2 até 3. Certo, galera? Valeu? Vamos dar uma olhadinha como é que faz inequação produto e inequação quociente.